Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo online, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje é a segunda aula do curso, que foi iniciada no domingo, dia 23 de agosto de 2020. Hoje é dia 25 de agosto de 2020. O curso é sobre crenças limitantes e sombras. Falamos de uma forma iniciar uma forma básica, os conceitos mais básicos no domingo. Hoje iremos fazer um resumo rápido desses conceitos. Falaremos os casos práticos desses conceitos, uns exemplos mais práticos, não iguais aos que foram, não idênticos aos que foram falados no domingo, mas parecidos, né? Para que seja percebido como agir na prática, porque o nosso objetivo é trabalhar, é focar na prática, não é passar teoria. Nosso objetivo é a prática, porque o nosso objetivo são os resultados positivos. Para que você tenha resultados positivos, para que você faça mudanças positivas na sua vida. Vamos lá. No domingo, eu diferenciei crenças limitantes, agora eu vou aumentar a velocidade. Como é um resumo, eu vou aumentar a velocidade do que está sendo falado, tá? Porque resumo é resumo. Eu não posso gastar muito tempo com um resumo. No domingo diferenciamos crenças limitantes de sombras. Crença limitante, falamos que é uma instalação no seu inconsciente. Instalação esta no sentido de que o resultado dessa instalação seria algo negativo. Exemplo, se existe uma instalação no inconsciente da pessoa de que dinheiro é algo ruim. Isso é uma instalação negativa. Crença limitante é toda instalação negativa do inconsciente. A sombra ocorre quando existe um trauma na vida da pessoa e a pessoa reprime aquele trauma. Esse trauma logo já exerce uma instalação no inconsciente. Quando existe uma repressão, essa instalação ela se transforma numa sombra. Continua sendo uma instalação, só que ela é denominada sombra. Convencionou-se chamar de sombra, um conceito de Carl Jung. Por quê? Porque a sombra é diferente da crença limitante, a sombra é algo mais sensível. Toda vez em que a sombra é tocada, a pessoa perde o controle. Quando falamos sombra tocada, significa mexer com a energia da sombra. Exemplo, existem diversos tipos de sombra. Vou dar o exemplo de uma sombra e como ela pode ser tocada na vida real. Aí eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na aula passada. O pai promete para o filho que no aniversário dele, ele irá levá-lo num parque de diversões, ele e os amigos. O pai prometeu. O filho ficou todo sorridente, adorou a notícia. Chegou no dia do aniversário do filho, o pai se esqueceu. Esqueceu do aniversário. Foi jogar futebol com os amigos. O filho, ele teve uma decepção. Isso, na mente dele, significou um trauma. Até então, instalou-se uma crença limitante no seguinte sentido. Não posso confiar em ninguém. A instalação foi essa. Se ele reprimir isso, o que significa reprimir? Fingir que este fato não ocorreu. Ou seja, se o filho
fingir que o pai não prometeu nada para ele, que o pai não decepcionou, que o pai não esqueceu do aniversário, se ele fingir isso, ele estaria reprimindo o acontecimento de fato. Se ele colocasse para fora a decepção, o que significa colocar para fora? Ele comentar com alguém, com a mãe, com os amigos, poxa, meu pai me prometeu isso, fiquei decepcionado. Aí ele não estaria reprimindo. Não estaria reprimindo. Agora, se ele silenciar, guardar dentro, ele estaria reprimindo. Do que se reprime, este trauma se transforma numa sombra. E aí seria a sombra da rejeição. O fato dele não confiar nas pessoas continua lá. Foi a crença limitante que ficou instalada. E se ele reprimiu, ainda se transformou na sombra da rejeição. Ou seja, do que se transformou numa sombra na sombra da rejeição, toda vez em que ele for rejeitado, ele vai ter uma reação fora do normal, uma reação agressiva. E lembrando, quando existe uma sombra, a pessoa que tem a sombra, ela projeta a sombra. No caso da rejeição, ela vai enxergar rejeição onde não existe. Citamos o exemplo clássico da pessoa que tem a sombra da rejeição e quando ela envia uma mensagem no WhatsApp para alguém e este alguém não responde, ele já acha que a pessoa está rejeitando. Que a pessoa não, ou seja, ele acha que a pessoa não quer falar com ele. Muito comum casais, inclusive, se separarem em razão disso. A pessoa tem a sombra da rejeição, ela fica projetando toda hora que o parceiro ou parceira está rejeitando e se ele acha que a pessoa está rejeitando, a sombra é tocada e se a sombra é tocada, ela perde o controle, fala coisas que não devia, fala coisas que depois ela se arrepende, mas no momento falou porque ela perdeu o controle, porque a sombra foi tocada, porque ela nem sabe que existe a sombra da rejeição dentro dela, e aí diversos malefícios na vida da pessoa ocorrem. No caso da rejeição, lembrando, vamos ter uma live só sobre a rejeição. Eu estou apenas falando de uma forma básica para ser entendido o conceito de sombra. No caso da rejeição, muitas pessoas, elas perdem enormes oportunidades de crescimento em razão do medo da rejeição. Eu expliquei que eu tinha essa sombra muito forte, ainda tenho até hoje um pouco, porque a sombra nunca desaparece, ela é trabalhada. Mas eu expliquei que eu tinha essa sombra de forma muito forte dentro de mim e isso culminou de eu atrasar o início do meu canal no YouTube. Por quê? Porque eu tinha receio de que ninguém iria me seguir, de que eu não teria muitas visualizações, não teria comentários, não teria curtidas nas postagens. E o medo me bloqueou de eu abrir o canal. Somente após eu trabalhar esta sombra, e o trabalho que eu fiz foi com a prática que fazemos no final de cada aula, hoje iremos fazer, né, esta prática. Só após fazer este trabalho, eu consegui abrir o canal. Ou seja, a sombra, ela enxerga a sua negatividade, no caso da rejeição, enxerga rejeição onde não existe rejeição, ela projeta. Outra questão peculiar da sombra, veja bem, estou falando de sombra. Outra questão peculiar da sombra é que ela enxerga os defeitos que ela tem em outra pessoa. Quando ela enxerga os seus defeitos em outra pessoa, ela se sente agredida. Exemplo, se uma pessoa ela é muito egocêntrica ao ponto desse egocentrismo ser até inclusive uma sombra dela,
ela vai enxergar, ela vai enxergar egocentrismo onde não existe egocentrismo, e quando, de fato, alguém agir com egocentrismo, ou ela achar que a pessoa está agindo com egocentrismo, ela vai se sentir um sentimento negativo, de raiva, inclusive. Um sentimento agressivo, de raiva. Ela irá criticar, apontar o dedo, no sentido de crucificar a pessoa. Tentar humilhar a pessoa, porque é algo que agride ela. O universo, ele coloca espelhos em comportamentos de outras pessoas. É a forma do universo mostrar para a pessoa os defeitos que ela tem. Só que a evolução da humanidade ainda não chegou num certo ponto em que este conceito é algo amplamente sabido. Muitas pessoas não percebem isso. Lembrando que, quando a pessoa está enxergando o defeito dela em outra pessoa, o sentimento que ela tem é algo negativo. Ela se sente agredida. Uma pessoa pode comentar, comentar sobre o defeito da outra no sentido de estar querendo o bem da outra. Quando é desta forma, não existe um sentimento negativo dentro dela. Não. Nesse sentido, ela não estaria projetando o defeito dela em outra pessoa. São questões diferentes. Ainda sobre crenças limitantes. Vou falar até 21h30, vou fazer resumo. Chegou 21h30, vou começar os assuntos do dia. Crenças limitantes. Existem diversas formas delas serem instaladas. Tudo o que a pessoa viu, ouviu e sentiu na vida vai formando as instalações do inconsciente, na mente da pessoa. Lembramos das questões principais que formam as instalações do inconsciente, que é uma repetição de comportamento dos pais. Dentro disso, se o pai abandonou a mãe da pessoa quando ela era criança, vai existir uma tendência, não é um fato, mas vai existir uma tendência dessa, vamos supor que é uma mulher, dela escolher para casar um homem que provavelmente irá abandoná-la também. Se o pai de uma mulher traía muito a mãe, vai existir uma tendência dela casar com um cara que vai traí-la também. Veja bem, é uma tendência, não é 100%. Porque é um conjunto, tudo está interligado, são um conjunto de fatores. Não é só essa questão, mas é uma questão muito forte, que pode, inclusive, ser determinante. Essa repetição de comportamento do pai e da mãe. Uma outra questão que forma instalações são os grandes momentos da vida da pessoa em que foi gerado um grande sentimento, uma emoção muito forte. Isso pode formar também um padrão de comportamento. Citamos aqui alguns casos. Vamos relembrá-los. Quando uma criança, quando o pai ou a mãe fala para o filho, filho, não chora. Vamos supor, a criança estava andando, pisou no buraco, caiu, machucou lá o pé. Ela começou a chorar. Aí o pai ou a mãe chegou para o filho e falou, filho, não chora. Mas não foi o filho não chorar. Filho, não chora! Não pode chorar! Não chora! Dessa forma, é um acontecimento que pode gerar na mente da criança a instalação de que ela não pode expor os seus sentimentos. Nisso, ela vai ter dificuldades, pode ter dificuldade de falar eu te amo, pode ter dificuldade de falar sobre situações da vida dela com outra pessoa. Nessa questão, não é percebido
dificilmente é percebido que se tem esta sombra. Só que é uma sombra que é facilmente trabalhada. Citamos também aquele fato da mãe que fala para a filha: filha, nunca dependa de homem nenhum. A mãe fala de boa vontade com a filha. Só que a filha, o inconsciente da filha, a mente da filha, entende que ela não pode se envolver com nenhum homem mais bem-sucedido que ela para não ter chance dela ficar dependente dele. Então, ela só vai se envolver com homens que ganham menos que ela, que têm um grau de escolaridade bem abaixo do dela, para não ter chance dela depender do homem. O caso anterior que eu citei, quando o pai e a mãe falam para o filho: filho, não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar. Teve uma vez que a mãe, um amigo meu, ele, quando era pequeno, a mãe falou para ele: não pode chorar, mas apontando uma faca para ele, apontando uma faca. Bom, ele é amigo meu, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Né? Por um tempo que eu não falo com ele, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei com ele uma ou duas vezes, mas eu não entrei nesta seara com ele. Porque senão ele ia saber sobre a pessoa que me contou isso. Então, eu preferi não falar. Mas o que gerou isso nele? Me espantou uma vez que ele chegou para mim e falou assim. Perguntei para ele: pô, você ama a sua filha? Aí ele chegou e falou: pô, vou te falar uma coisa. Eu disse: o quê? Aí ele: eu não amo ninguém. Era mentira. Ele ama, só que a sombra faz com que ele diga que ele não ama ninguém. Olha como a sombra é algo cruel. Ele falou isso para mim na frente de pessoas da família dele. Então, a sombra é algo nefasto. Eu sinto vontade de trabalhar nele, sinto, só que é o seguinte: só podemos ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Isso é uma regra na vida. Não se dá conselhos para pessoas que não pedem. E isso é uma regra que você deve adotar. Não se dá conselhos para pessoas que não pedem. Você pode até, assim, demonstrar que você quer dar alguma coisa. Se a pessoa não dá corda, você sai fora. Muito importante esta regra. Eu não vou dizer o porquê, mas essa regra é muito importante. Não vou dizer o porquê unicamente em razão de tempo, tá? Bem, ainda dentro de crenças limitantes. Hoje em dia, é claro que filmes, músicas sendo escutados repetidamente, um filme que gera uma emoção muito forte, se você assistir mais de uma vez, fatalmente irá fazer instalações. Se positiva ou se negativa, vai depender do acontecimento do filme, vai depender do roteiro do filme. No caso da música, a mesma coisa. Dependendo da letra da música, vai formar a instalação. Hoje em dia, as séries... Veja bem, uma série pode ter até 10 temporadas. Cada temporada, 10, 12 capítulos. É um prato cheio para formar instalações. Então, deve-se escolher a dedo aquela série que você vai assistir. Muito importante entender isso. Odiernamente, as séries estão mandando na vida das pessoas. E a pessoa vai fazendo instalações de acordo com os seriados que ela assiste, séries e seriados, esses da Netflix, da Amazon. Ela vai formando as instalações e ela não percebe. Muito comum a instalação de que não se pode confiar em alguém. Essa instalação da vida das pessoas é muito comum. E quando se tem, é algo nefasto nos relacionamentos. Com os amigos, com o namorado, namorada, esposa, esposo. Esse fator de não confiar em alguém. E como saber se tem?
Basta lembrar das situações em que a confiança foi traída. Como o exemplo que eu citei do pai que ofereceu para o garoto, falou para o garoto que iria levá-lo no parque de diversões, no seu aniversário, e não levou. Isso forma. Agora, a questão principal, como resolver isso? Primeiro, deve-se ter a percepção de que existe a crença limitante X. A percepção de que existe a sombra X. Nesta nossa prática, que fazemos no final, vamos fazer no final da aula, que fizemos no final desta primeira aula, deste curso, ela identifica uma situação e aí você vai ter que perceber o que foi gerado. Na própria prática, a pessoa tem intuição da instalação que foi gerada. E aí, ressignificando, em questão de dias, semanas, talvez meses, é resolvido. É resolvido assim, 50%, 70%, 80%, o que é muito bom. O que é muito bom. No caso da sombra, a pessoa ela deve entender que vai existir uma dor muito forte quando a sombra for tocada, e quando ela perde o controle é quando uma sombra foi tocada. Isso, por si só, já é uma forma de saber quais as sombras que ela tem. É só identificar situações em que foi perdido o controle. Quando a pessoa sabe que tem a sombra, primeiro ela sabe que tem, e a sombra foi tocada, ela perde o controle. Se ela já sabe que existe a sombra, neste exato momento que ela perde o controle, ela percebeu, foi tocada a minha sombra. Esse é o primeiro acontecimento. Num progresso, numa próxima ocasião em que a sombra for tocada, a pessoa ela vai lembrar. A sombra foi tocada, ela vai lembrar. No caso, vamos supor, rejeição. Rejeição. Eu citei o exemplo de pessoas, um grupo de amigos que estão combinando de viajar. E aí, um dos amigos, eles estão discutindo sobre a data. Um dos amigos fala que na data tal, ele não pode viajar. No que ele fala isso, um outro amigo chega e fala, então não viaja. Nesse exato momento que o amigo fala, então não viaja, a pessoa que tem a sombra da rejeição vai ver aquela vontade muito forte dela reagir. Numa pessoa que está estudando esse assunto sombras, num progresso normal, o que vai acontecer? Ela vai reagir, né? Vai tomar não sei aonde, você é um filho de não sei o quê, vai para aquele lugar. Logo depois, ela vai se lembrar, nossa, eu perdi o controle, minha sombra foi tocada, eu tenho a sombra da rejeição. Numa segunda ocasião, ou terceira, talvez, já vai existir um progresso. Como assim um progresso? Num caso idêntico a esse, a pessoa, ela vai... Primeiro, no caso idêntico, ao exemplo, a pessoa falou uma data X, que ela poderia viajar, e a outra falou, então não viaja. Nessa data a gente não vai, não. A gente vai nessa outra. Se você não pode ir nessa outra, então não viaja. A pessoa que tem a sombra da rejeição e ouviu isso, ela vai sentir uma enorme vontade de reagir. Só que ela vai se lembrar, opa, minha sombra está sendo tocada. Aí, neste exato momento, ela vai ter a opção de reagir ou abraçar a dor. Só que esse abraçar a dor significa ela sentir uma dor interna e não fazer nada. O ideal aí é não fazer nada. Se calar completamente. Porque por mais que a pessoa pense, não, eu vou reagir, eu vou responder, não vou reagir, eu vou responder de forma educada. Do que ela estiver enviando uma mensagem ou estiver falando, muito provavelmente ela vai perder o controle e vai, de fato, reagir. Então, o ideal é não falar nada.
se calar, esperar. Espera um dia. 3 horas, às vezes, já resolve? Pode ser que sim, pode ser que não. O ideal é um dia. No dia seguinte, responde. Ou então nem responde, fala nada, fica quieto. Esse procedimento, na alquimia, chamamos de calcinácio. É uma evolução através da dor. É como se existisse uma sujeira da pessoa e um fogo estivesse limpando esta sujeira. Calcinácio. Fazer exatamente isso que eu estou falando agora é assim, todo mundo deve fazer para crescer, para trabalhar. Sombra, isso que eu estou falando deve ser um hábito na sua vida. E aí, o crescimento vai ser absurdo. Você vai dar saltos. A sua evolução mental, a sua maturidade, prosperidade financeira, em relacionamentos, em tudo. Você vai se colocar numa posição acima dos demais. Vai ser uma pessoa... a pessoa que coloca este comportamento como padrão em sua vida, como um hábito em sua vida, é uma pessoa rara. Raro. Primeiro que a pessoa nem sabe, que a grande maioria nem sabe que existem sombras. Crença limitante, ok. Tem pessoas que nem sabem o que é crença limitante. A maioria. Algumas sabem o que é crença limitante, só que não sabem como trabalhar. Sombras é algo totalmente ignorado. Eu perguntei para alguns psicólogos se eles conheciam. Aí eles, olha, já ouviu falar, mas muito pouco, como se fosse nada. Isso, psicólogos. Ou seja, se psicólogos não sabem, eu não digo em sua grande maioria, não sabem, imagina o restante da população. Esse é o resumo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o resumo feito? Pode perguntar. Para perguntar, tem que liberar o áudio. Então, vamos falar hoje sobre infantilismo. Infantilismo. O que é o infantilismo? Infantilismo é outra energia nefasta que existe aqui nesta terceira dimensão, no planeta Terra, que é o fato da pessoa, ela entra na fase adulta no que diz respeito à sua idade, só que mentalmente ela se manteve lá na adolescência. Ou na infância ainda. Por que isso ocorre? É o seguinte, existem alguns acontecimentos. Primeiro, peraí, só um minutinho só. Primeiro, vamos falar como se identifica uma pessoa no estado do infantilismo. A pessoa do estado do infantilismo, primeiro que ela não prospera. Não existe prosperidade em quem se encontra no estado do infantilismo. Não existe. Para dizer que não existe, é algo muito pequeno. Muito pequeno. Ela prospera, mas de forma lenta, perto do que é o esperado. E por que isso acontece? Porque ela não entra na fase adulta. Ela bloqueia a energia do crescimento. E aí a energia do crescimento é uma energia só. Então, o crescimento em todos os setores da vida dela acaba sendo bloqueado. Uma pessoa que está no estado infantil é aquela que ela se veste de forma incompatível com a sua idade,
Se ela tem 40 anos, ela se veste que nem um menino, um garoto um jovem de 18 anos. A mulher tem 45 anos, se veste que nem uma garotinha de 16, 20 anos. Shortinho, isso aqui. Aí tem pessoas que falam que é preconceito isso. Autossabotagem, né? Não é preconceito. Uma pessoa, ela tem que se vestir com a idade em que ela está, para a mente acompanhar. Senão a mente não acompanha. E se a mente não acompanha, ela fica bloqueada. O crescimento é bloqueado. O primeiro passo é esse. Um outro comportamento de uma pessoa infantil. Olha só, o que eu estou falando é muito importante ser entendido no seguinte sentido. Primeiro, você identificar se você está nesse estado. Segundo, para que você não cometa o erro que muitos pais cometem de fazer o filho ficar no estado infantil. Então, tem esses dois pontos. Preste muita atenção. Inclusive, às vezes, nem você, às vezes é sua esposa, seu esposo, está fazendo isso com seus filhos. Ou você é uma pessoa infantil porque seu pai e sua mãe o tratou de forma muito zelosa. Então, deve ser compreendido esses dois aspectos. Vamos lá. A pessoa, vou continuar falando sobre como captar se você está no estado de infantilismo. A pessoa, um padrão é a pessoa se vestir de forma incompatível com a sua idade. Outra é aquela pessoa que a mamãe faz o pratinho, corta o bifinho, aí leva o pratinho, a pessoa está no quarto, até em 30, que seja 20 anos de idade. 20 anos de idade, a mamãe faz o pratinho, bota arroz, feijão, corta o bifinho, leva o filhinho aqui e ir lá deitar na televisão. Esse é o comportamento infantil. Isso uma vez ou outra, ok, sem problema nenhum. Agora, sempre não pode ocorrer na sua vida. Outros comportamentos. A pessoa que depende financeiramente dos pais, é um adulto que depende financeiramente dos pais, ou, de forma constante, pede dinheiro emprestado aos pais, estado de infantilismo. Veja bem, tudo deve ser analisado de uma forma global. Tá? Pode ocorrer de uma pessoa depender financeiramente dos pais sem estar no estado do infantilismo? Pode. Muito difícil, muito difícil. Provavelmente ela está, mas pode. Não é uma regra, uma ciência totalmente exata. Não são 2 mais 2 igual a 4. Vamos seguir com os comportamentos. Financeira, a voz. Se ela tem a voz igualzinha de uma criança, existe uma grande possibilidade dela estar no estado infantil. Só que eu já lidei com pessoas que estavam imersas no infantilismo e tinham uma voz compatível com a idade. Sim. Agora, a pessoa que fala igual a criança, eu nunca... É claro que deve ter exceções, mas eu nunca vi, nem mesmo como matéria de exceção, uma pessoa que fala igual a uma criança e não tinha o estado do infantilismo em sua mente. Mas existe? Existe. Com certeza, mas é tão exceção de exceção que eu nunca vi. Um motivo disso tudo ocorrer é o pai e a mãe, que são alguns motivos de uma pessoa estar no estado de infantilismo. Eu primeiro falei como identificar se você está no estado de infantilismo ou não. Falei umas questões principais. Só com essas já dá para saber. Não preciso falar mais. Né? Só que recapitulando. Roupas, voz, depender financeiramente dos pais, usar roupas incompatíveis, papai, a mamãe fazendo o pratinho, levando, né, para ela, a pessoa o homem de 40 anos que sai de bermuda e chinelo na rua. Não estou falando que ele não possa sair. Pode, mas se ele sempre sai de bermuda e chinelo na rua, é incompatível com a idade de 40 anos. Ele usar isso em casa, no churrasco, ok.
sem problemas, mas ele sempre sair assim? Quando eu digo sempre, não é se ele vai trabalhar assim, não. Mas sempre que ele vai na rua, no supermercado, ele tem a tendência na maioria das vezes que ele vai no supermercado, ele vai de bermuda e chinelo, infantilismo. Não estou sendo radical. Ou você acredita em mim, ou você vai continuar nesse estado que vai te manter com a energia da escassez. Lembrando, sempre que você sentir uma dor interna ao escutar algum conceito que eu esteja falando, é porque isso pode ser uma sombra. A sombra está sendo tocada. Lembra que eu falei? É normal, num curso desse, das suas sombras serem tocadas. Então, qualquer reação, sentimento negativo dentro de você é uma forma de você estar aí captando uma sombra que você tem. Sempre que você não concordar de forma absoluta, isso eu não concordo com o que o Igor está falando, não concordo com isso. E ter um sentimento negativo é uma sombra sua que está sendo tocada. Lembre disso. Vamos agora, eu farei os comportamentos para identificar se uma pessoa está com infantilismo, e agora eu vou falar como isso nasce. Tem duas formas principais. A primeira é o seguinte: quando ela é ainda numa idade em que podemos chamá-la de criança, se ela vivenciou um fato que foi traumático na mente dela, exemplo, eu sempre quando eu falo exemplos, eu falo exemplos reais. Uma criança, ela presenciou uma briga do pai e da mãe. Uma briga que, inclusive, houve agressões físicas de ambos, um bateu no outro. E o motivo ainda foi dinheiro, porque eu ainda vou aproveitar e vou trabalhar outra coisa. Por motivo de dinheiro, pai brigando com a mãe. A mente dessa criança, ela pode, veja bem, é uma grande possibilidade dela entender que o crescimento fatalmente irá culminar em um trauma chocante na vida dela. Então, a mente, ela cessa o crescimento. Ela não digo cessa, ela deixa o crescimento em câmera lenta para postergar ao máximo essa experiência traumática. Porque ela entende que depois de um certo crescimento, um trauma vai existir na vida dela. Então, ela posterga o crescimento para que ela também postergue o acontecimento da situação traumática. Aí, o crescimento mental sendo retardado, sendo atrasado, sendo postergado, a pessoa entra na fase adulta com a mentalidade de alguém com 14 anos. Nisso, ela não assume responsabilidades, ela não tem credibilidade. Por quê? Porque ela não tem um comportamento compatível de uma pessoa madura. Então, ela não passa a credibilidade, ela não quer assumir riscos. Tudo é mamãe, mamãe, mamãe. A pessoa, quando está no estado de infantilismo, ela chora igual uma criança, igual uma criancinha. Ou quando ela está triste, ela, ai, você falou que ia fazer isso e você não fez. Ou pessoas que fazem pirraça. Tem alguma coisa, tô de mal com você, não falo com você. É incompatível com a prosperidade. Incompatível. Repara, tem pessoas que choram, quando as pessoas choram adultas, às vezes até já idosas, mas quando chora igual uma criancinha. A pessoa que está no estado de infantilismo. Prosperidade na vida dela é algo em câmera lenta. Uma segunda questão uma segunda questão que faz nascer o infantilismo na vida de uma pessoa. É o pai e a mãe que mimam o filho. Vou dar um exemplo. Vou dar esse exemplo depois.
Mas vamos lá. Pelo que eu já falei, a mãe que corta, faz o pratinho do filho e corta o bife em pedacinhos e leva. Ela está mantendo o filho no infantilismo. A mãe está agindo de acordo com isso. É claro que se a pessoa vivenciou um trauma citado no outro exemplo, ela vai insistir para a mãe fazer isso. E a mãe vai ter que ir de encontro a essa insistência. Ir de encontro é ir contra a essa insistência. Fala, não, filho, vai lá, bota o seu prato, corta o seu bife. O que há? Você já é adulto, você não é mais uma criança. Só que acontece que as mães, elas têm... Muitas vezes, as mães elas têm um profundo medo de perder o filhinho dela. Ela, nesse caso, ela está sendo egoísta. Ela não está preocupada com o filho. Ela está preocupada consigo, de perder a criança. Existe um amor? Claro que existe. Se não existe esse amor, ela não está nem aí. Pá, pode ir embora. Mas ela ama o filho. Só que ela está sendo egoísta. Ela está... Isso tudo ocorre de forma inconsciente, ok? Não se percebe que se está fazendo isso. Não se percebe. A pessoa não sabe. Ela simplesmente faz. É o excesso de zelo. Um excesso de zelo. Ela tem medo do filhinho, da filhinha sair de casa e ficar sozinha. E aí fica tratando que nem a criancinha para mantê-lo ali até o final de sua vida. Ter o filhinho ali pertinho, debaixo da asa, né? Aquela mãe coruja, bota debaixo da asa. Não, a coruja tem que voar também. Ela não tem que ficar inteiro debaixo da asa, ela tem que voar. E quando ela voa, significa sair de casa e morar sozinha. A mãe, tem pai e mãe que morrem de medo disso. A solidão é algo muito nefasto. A solidão é horrível. Não sei se alguém já passou por essa questão. Eu já passei uma vez em que eu passei no concurso, a nomeação foi lá em Mato Grosso do Sul. Nisso, eu tive que viajar para lá para ser nomeado. E aí eu fiquei 3 dias lá, sendo que eu não conheci ninguém na cidade. E eu fiquei 3 dias lá, praticamente sem contato, na capital, mas não tinha pessoas para conversar. E aí eu vi o quanto que é ruim. Hoje em dia, engraçado que eu passo os dias sozinhos e isso não me afeta. Só que eu estou vivenciando um mito em que a fase do mito é, de fato, ficar sozinha. Só que vai existir, isso tu falou de mim, vai existir um momento em que a história, o mito é uma história, em que a próxima fase significa ter um contato maior com as pessoas. Se porventura eu não acessar essa fase, aí a solidão me afeta. Mas assim, a solidão na velhice é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Então, esse medo, né, de acessar este sentimento, isso tudo de forma inconsciente faz a pessoa querer manter os filhos ali em casa. Só que é algo burro. Burro. Não é algo lógico. Não é algo sadio. Por quê? Porque somos um campo eletromagnético. Quando a mãe provoca o estado de infantilismo do próprio filho, mesmo que ela não perceba isso é indiferente, ela atrai uma energia negativa para si. Inclusive, ela mesma pode começar a se infantilizar também. Ou algo correlato. Somos um campo eletromagnético. Tudo que é emanado, volta. Então, esse excesso de zelo é um segundo comportamento que faz nascer uma segunda fonte do infantilismo na vida de alguém. Eu vou agora dar uma pausa nessa questão do infantilismo para fazer uma prática aqui agora,
online extremamente importante. É o mais importante de tudo. Lembra que na última aula eu pedi para vocês fazerem uma lista das 5 grandes ajudas que vocês deram em sua vida para alguém? E aí eu pedi para vocês listarem e vocês elaborarem, escreverem a frase. Eu sou grato ou grata por ter ajudado fulano de tal, da maneira tal, o porquê, porque xxx, e no final você falar obrigado, obrigado, obrigado. Lembra? Todo mundo fez? Isso tem que ser lido, tá? Isso cria merecimento na mente. Lembra que eu falei? Existe uma lei hermética, causa e consequência do universo, em que tudo que se faz, tudo que se faz ou gera crédito, se for algo positivo, ou gera débito, se for algo negativo. Crédito, débito é uma metáfora para mostrar como o inconsciente atua. Então, a pessoa ajudou alguém, crédito. A pessoa fez mal a alguém, débito. Aconteceu algo de bom na vida da pessoa, débito. Né? Ela descontou os créditos. E aconteceu algo de ruim na vida da pessoa, crédito na vida dela. Após um acontecimento muito negativo, existe uma possibilidade de ocorrer uma expansão de consciência na vida da pessoa. Após um acontecimento muito negativo, uma expansão de consciência pode acontecer. As pessoas não percebem, elas não fazem as ligações. Mas isso é comum. Existe também aquela questão do crédito e débito criado pela própria pessoa, em que vamos ficar atento aí de deixar o áudio sempre desligado, por favor. Existe aquela questão do merecimento, não merecimento, crédito e débito, unicamente criado pela pessoa, em que o todo é indiferente. Aí eu citei o caso do machismo. Muitas mulheres, homens também, em razão do machismo, criam débitos inexistentes, que para o todo, para o universo, tá nem aí. O todo está preocupado se a pessoa ajuda alguém ou se ela faz mal para alguém, e aí, né, vai ter essa questão de merecimento, não merecimento, crédito e débito. Agora, se questões envolvidas com machismo, por exemplo, né, se a mulher foi para a noitada e transou com o cara, isso aqui, o todo não está nem aí para isso. Quem é muito religioso vai achar, mas é isso, o todo não está nem aí para isso. É uma coisa irrelevante. Mas as pessoas criam débitos por isso. E aí fizemos esta lista para que você esteja sempre lendo, para que você reforce o seu merecimento. Perceba as coisas boas que você fez na vida e você se sinta merecedor. E assim como no que você demonstra gratidão por uma ajuda que você fez, você passa a mensagem para sua mente de que ajudar é algo importante. E quanto mais você ajuda, mais crescimento você tem. Se uma pessoa bota na cabeça que ela deve ajudar, ajudar e ajudar, isso garante uma felicidade na vida dela. Garante. Garante que ela vai entrar no propósito de vida, garante que ela vai sentir essa alegria sobre-humana. Dito isso, eu vou passar um dever de casa muito importante. Vou passar um dever de casa muito importante. Se você quer ter crescimento, preste bastante atenção no que eu estou falando, em cada palavra que eu estou falando aqui, e coloque em prática. Observe. Eu estou falando umas questões todas, tudo que eu estou falando facilmente dá para ser praticado. Algo que você deve fazer é o seguinte: bote na sua cabeça, crie. É só fechar os olhos, imagine uma folha de papel na sua mente e escreve. 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 Se quiser escrever aí, melhor ainda. Que amanhã você deve dar uma ajuda em alguém. Qual a ajuda que você pode dar a alguém? Algo que seja
uma ajuda, uma das melhores ajudas que você deu em vida a uma pessoa? O que você pode amanhã ajudar? Quem você pode ajudar e de que forma você pode ajudar amanhã, sendo que esse fato vai ser uma grande ajuda que você deu em vida a alguém? O que seria? Você consegue mentalizar, imaginar algo que seja possível para que você realize amanhã. E eu quero que você faça isso amanhã, porque isso vai garantir que você vai colocar em prática tudo que está sendo falado aqui. Tudo é crédito e débito. Se você, junto ao conhecimento adquirido aqui, você não dê uma energia de troca, a energia de troca que eu peço é uma energia que eu peço, eu que estou passando conhecimento, eu peço essa energia de troca para você, que você dê uma grande ajuda a alguém amanhã. É a minha energia de troca. Só peço isso, mais nada. Para você que está aqui assistindo o curso e não faz parte da mentoria. Mas quem faz parte da mentoria também. Uma grande ajuda para alguém amanhã. E isso vai garantir que você vai colocar em prática o que está sendo passado. Pode ser que você coloque em prática o que está sendo passado sem dar uma energia de troca? Pode, mas isso vai provocar uma catarse forte em você. Aí você escolhe. Ou então você não vai colocar em prática. É sempre assim. O conhecimento que está sendo passado é algo que até então passa despercebido. Essa questão que eu falei da sombra, de você perceber que a sombra foi tocada e você abraçar a dor e tudo mais, colocar isso em prática, pouquíssimas pessoas colocam. Pouquíssimas. Mesmo aquelas que sabem, que têm o conhecimento, na prática, poucas colocam. Mas essas que colocam, elas dão saltos. São pessoas raras. Mas são as raras que estão evoluindo. Se você, confia em mim, se você der uma grande ajuda amanhã, e isso for uma energia de troca referente ao conhecimento, você vai ser uma dessas pessoas raras que vão dar o salto. Não necessariamente amanhã, essa semana, mas preferencialmente amanhã. Vou dar uma sugestão. Aquele amigo ou amiga que você não fala tem um tempo, que vocês estão brigados, e foi uma opção sua. Pode ser um parente, um amigo, que ele de fato errou. Ele cometeu um erro com você. E você parou de falar com ele. Amanhã liga para ele e faz as pazes. Uma sugestão. Faz as pazes. Oi, fulano de tal, tudo bem? Ó, vamos... mas tem que ser humilde. Pô, vamos reatar nossa amizade, voltar a se falar. O que aconteceu ficou no passado, tá tudo bem. Deixa para lá. Aí a pessoa vai querer se explicar. Você não tá tudo bem. Não tem mais nada. Isso ficou no passado. Vamos deixar isso para lá. Vamos reatar a nossa amizade. Isso. Faça isso. Veja bem. Não se iluda. Você dar esmola para moradores de rua, isso aí não é energia de troca. Você está fazendo mal a ele. Não vou ficar explicando o porquê. Isso aí, e nada, aliás, é pior para você. Quem dar esmola para moradores de rua está mantendo a condição de rua dele. Tá? A primeira coisa que a pessoa quer fazer é isso. Não, vou pagar um almoço para um morador de rua. Mal sabe ela que ela está fazendo mal àquela pessoa. Eu falo isso com propriedade. Porque existe uma ONG aqui no Rio, que eu ajudo de vez em quando, e o que atrapalha muito essa ONG, que a finalidade da ONG é pegar moradores de rua e inseri-los de volta à sociedade. O que atrapalha muito são as pessoas que ficam dando pratinho de comida para os moradores de rua. Isso atrapalha o trabalho da ONG. Ir trabalhar na ONG ninguém quer. O povo quer dar o pratinho lá para o morador de rua. Né? Isso é satisfazer o próprio ego. No sentido, estou ajudando, estou ajudando.
está ajudando nada, está ajudando a si, ao seu ego, não está prejudicando o morador de rua. O trabalho que as pessoas fazem em ONGs de inserção desses moradores de rua de volta à sociedade. E isso é um trabalho digno. Bom, então, tem esse dever de casa aí, essa prática para amanhã. Vamos lá. Como resolver o infantilismo? Falamos os comportamentos para você perceber se existe ou não infantilismo. Falamos como se nasce o infantilismo. E agora vamos falar como resolver a questão do infantilismo na sua vida. Primeiro padrão de comportamento. Se vista igual a uma pessoa da sua idade. Aí eu vou te falar, não tente racionalizar, não tente. É o seguinte, mesmo que você vá para o barzinho da esquina, comprar um café, comprar um lanche, se vista como uma pessoa da sua idade. E outra, isso associado a isso, a questão do dinheiro associada a isso é muito importante. Comece a usar as melhores roupas do seu guarda-roupa, mesmo em casa. Não fique com medo, vai gastar. Não. Use as melhores roupas. Claro que você não vai usar um smoking para assistir televisão. Não é isso que eu estou falando. Mas use as melhores roupas em casa. Né? Não estou falando de smoking, roupa que você vai para casamento. Dá para captar. Se vista bem. Mesmo para ir para o supermercado, se vista bem. Para a prosperidade financeira, isso é extremamente importante. E outra questão, para trabalhar, e olha só, tanto essa questão do dinheiro, tanto essa questão do infantilismo, para se trabalhar deve ser radical. Você vai ver pessoas que não têm infantilismo andando com uma roupa incompatível com a idade de vez em quando? Vai. Mas se ela já não tem infantilismo, ela só usa de vez em quando? Ok. Você, a partir de agora, se você identifica isso na sua vida, seja radical. Não use mais roupas incompatíveis com a sua idade. Não use mais roupas incompatíveis com a sua idade. Em casa, você pode usar pijama? Pode, claro. Saiu na rua, use roupas compatíveis com a sua idade. Você vai no vizinho. Você mora em prédio, você vai no vizinho. Você mora no 701 e você vai no 703. Coloque uma roupa compatível com a sua idade. Uma roupa boa. Aí vai lá, bate lá, vai lá, pede tem como arrumar 3 ovos? Um pouquinho de farinha? Coloque uma roupa compatível com a sua idade. Sempre. Aí você vai trabalhar. Vai ser uma energia em prol de trabalhar. Existem outras questões. A questão, se você é uma pessoa que está no infantilismo, provavelmente você trabalha também, trata o seu filho em prol dele se manter nessa condição. Lembra que eu falei que somos um campo eletromagnético? Se você mudar o comportamento que você tem com seu filho, isso retorna para você. Se você começar a se preocupar em não fazer com que o seu filho... Isso para quem tem filho, né? Muitas pessoas aqui não têm, mas muitas têm filho. Se você se preocupar em não tratar o seu filho como uma criancinha, você vai retornar. Mas Igor, mas o meu filho é uma criancinha. Ok, você vai tratar ela igual uma criança, porém, você não vai bloquear o crescimento. Vou dar um exemplo. Eu levei a minha filha no aniversário do meu afilhado. Levei, aí fui lá. Ela não conhecia as pessoas, as crianças da festa. Aí eu falei, filha, olha só, você não conhece ninguém. Minha filha tem 7 anos. Ela tinha 6 na época. Você não conhece ninguém, mas é importante que você vá sozinha. Claro que eu fiquei sempre de olho nela. Você vá sozinha, fique sozinha e você faça amizade sem necessidade do papai ficar com você brincando. Aí ela entendeu e foi. Eu fiquei olhando. Aí eu percebi que estava tendo uma certa dificuldade, mas deixei ela sozinha. Aí, claro que eu deixei ela sozinha o tempo inteiro. Eu ia lá, disse, quando, filha, tudo bem? Saía e ficava observando. Para ela ir trabalhar, é muito importante para a criança isso.
É claro que tem pais que vão fazer o quê? Vai na festa, não tá nem aí pra filha, senta, foda-se o filho, desculpa o termo, dane-se o filho, fica lá conversando com os amigos, e o filho aí. Não, isso também não. Isso aí pode gerar o quê? Rejeição. Então, o filho deve ser conversado. Ô filha, o filho, vai lá, tenta fazer sozinho, que isso é importante para você, para sua evolução. Conversa de forma natural com ela. A mente dela vai entender, opa, evolução, isso, um pai e uma mãe falando isso. Lembra que até os 6 anos, a mente da criança está no estado da frequência teta. Tudo que é falado, né, geram instalações. Quando é o pai e quando é a mãe, então, tudo que é falado tem uma certa tendência a fazer instalações. Principalmente, pai e mãe geram um sentimento. Então, falar com o filho que ele deve evoluir, que ele deve por si só também crescer, depender menos do pai, menos da mãe, isso é importante. Se uma pessoa ela já nasce rica, comparado à pessoa que vem da pobreza e fica rica, não tem nem comparação. O crescimento, a evolução mental de uma comparado com da outra. Uma, às vezes, ela evoluiu 3, 4, 5 encarnações em uma. Essa outra aqui, que já nasceu rica, às vezes, muito provavelmente que nenhuma encarnação, nem é essa mesma encarnação valeu como evolução na vida dela. Voltando. Como trabalhar infantilismo? Mencionei os casos das roupas. Mencionei o fato de você não manter o filho no estado infantil. 2. Uma terceira, você trabalhar a veracidade. O que é a veracidade? Ter um hábito de falar a verdade. E aí você vai trabalhar a personalidade. A personalidade fraca é um prato cheio para o infantilismo. A pessoa que quer agradar a todo mundo. Eu gosto de distância dessas pessoas, porque isso contamina. Aquela pessoa que gosta de agradar todo mundo, não tem personalidade própria, não sabe expor a sua opinião. Se você acha isso, se isso não vai ofender a pessoa, ok. Mas, de repente, muitas vezes, uma verdade ofende alguém, mas faz um crescimento na vida da pessoa. Então, não se preocupe em ficar mal com a pessoa, se preocupe em fazê-la evoluir. Então, fale o que deve ser falado. Mesmo que a pessoa fique com raiva de você, mas se isso vai provocar uma evolução na mente dela, fale. Eu sou assim. Depois, isso é recuperado. É entendido. O universo sempre faz os seus ajustes. Existe uma fluência divina que trabalha essa questão. Então, não se preocupe se eu vou ficar mal com ela. Não. Se preocupe com a pessoa crescer. Quando a pessoa não quer criar um atrito, ela está pensando apenas em si. Porque o atrito a machuca. O atrito a machuca. A mim, não. A pessoa que está falando. Então, o medo de criar atrito é algo que oriundo de um egoísmo. Eu vou viver onde você estiver. O medo de criar o atrito é oriundo de um egoísmo. Se a pessoa está preocupada com a outra, ela fala a verdade. A pessoa se bota uma roupa e vai para uma festa. A roupa está horrível. Fala, eu estou bem. Se ela não está bem, você fala, olha só, eu acho que você não está bem, não. Na minha opinião, eu não gostei, tá? Mas aí... a pessoa fala, não, você está ótima. E não está? Infantilismo. A pessoa que é infantil, ela vai ter um comportamento assim. Vai querer agradar a todo mundo. Tem um ditado que é assim. O segredo do sucesso, poucas pessoas sabem. Mas o do fracasso, com certeza, é querer agradar a todo mundo. A pessoa que tenta agradar a todo mundo, ela é uma fracassada. Gravem isso. A pessoa que quer agradar a todo mundo é uma pessoa fracassada. Então,
e ter o costume de falar a verdade. Deve-se ter o costume de falar a verdade. Falar a verdade 100% das vezes não é sadio. De vez em quando devemos omitir, fazer omissões. Com certeza. Agora, ter um princípio da veracidade, um costume de querer ser sempre verdadeiro, isso é extremamente importante. E isso trabalha o infantilismo. Vamos lá. Pela minha experiência, nessa questão do infantilismo, que eu também trabalhei em mim, eu era muito infantil, dentro do que eu falei das questões das roupas, esse é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Porque é o mais percebível, é o mais perceptível. As roupas. Se você associar isso em você estar sempre usando suas melhores roupas, sem receio dela ficar gasta, não tem esse receio. Isso é autossabotagem. Não tem esse receio. Use as suas melhores roupas. Aí você vai estar trabalhando também a questão de você atrair a questão financeira. Vamos fazer uma live. A nossa quarta aula vai ter aula de quinta, que vamos falar sobre rejeição, nesse mesmo horário, 20h40. Rejeição, é algo maravilhoso ser trabalhado. E domingo iremos trabalhar prosperidade financeira. Domingo eu vou falar de diversos comportamentos. E aí, já associando, pensando nessa questão do dinheiro, une uma coisa a outra. Quando você for se preocupar em usar roupas compatíveis com a sua idade, já escolha sumamente as suas melhores roupas. Quando eu falei o exemplo da criança que presenciou uma briga entre os pais, lembra que eu falei? E vamos supor que o motivo foi dinheiro. Por que eu falei isso? Por quê? Porque se é relacionado a dinheiro, a pessoa também cria uma crença limitante relacionada a dinheiro. A mente cria a ideia de que a energia do dinheiro provoca atritos, provoca confusões, provoca traumas, provoca brigas, provoca dores. E aí ela também associa o dinheiro a algo negativo. Vamos aproveitar neste exato momento. Então, eu falei do infantilismo, diversos pontos. Falei o que é, como identificar a origem e como trabalhar. Eu vou aproveitar agora e eu vou fazer uma prática, a prática de ressignificação, e aí eu vou falar para você escolher determinados fatos. Vamos lá. Primeiro fato que eu quero que você se lembre. Você escutou em sua vida o seu pai ou sua mãe falar para você que dinheiro é sujo, para você não colocar o dinheiro na boca? Você se lembra desse fato? Seu pai falando para você? E se você lembra, já capta. A gente vai ressignificar esse fato. Quem se lembra de um fato assim, já vai ser esse o fato que iremos ressignificar. Agora eu vou falar... Vamos fazer umas 3 ressignificações hoje. Agora, um outro fato. Você presenciou brigas do pai com a sua mãe, mas já que não é lógico que toda criança que teve uma vida inteira, uma infância com o pai e com a mãe, vai presenciar uma briga do pai com a mãe. Isso é uma coisa normal. Mas eu tô falando daquela briga mesmo séria. De ter agressões. Igor, mas foram várias. A primeira. A mais marcante, a mais antiga. E une a mais antiga com a mais marcante. Essa que eu quero que você ressignifique. Qual que vem na sua cabeça? Agora, nesse momento. O que vem na sua cabeça? É essa aí que eu quero que você ressignifique. Eu estou falando, eu quero que você ressignifique, mas iremos fazer agora, tá? Alguém não chegou a nenhum acontecimento
não se lembra do pai falando para você, ou o pai não falou que dinheiro é sujo, ou a mãe, e também não teve nenhuma situação que ele presenciou, que você presenciou o pai brigando com a mãe? Alguém não tem nenhuma dessas duas questões? Porque aí eu falo uma terceira, para ter algo para você ressignificar. Porque eu vou mudar hoje. Essa primeira, eu não vou falar o comando, me leve na origem do problema. Eu vou direto na situação. Alguém não tem nenhuma ainda? Igor. Pode falar. Oi, Igor, boa noite. Boa noite. Eu tenho, sim, as duas. Então, ótimo. Eu ouvi muito e tive muitas brigas também, mas uma que me marcou muito foi muito feia e eu não esqueço. Maravilha. Alguém não tem nenhuma? Eu Calma aí. Peraí, eu tive que botar todo mundo no mudo. Agora abre de novo, só que tem. Aqui não teve. Fala aí, aqui não teve. Ana Cristina, não tenho nenhuma memória dessas duas que tu falou. Oi? Igor, Não, não escutei o que tu falou. Tá Teu mudo. microfone. Alô, alô. Voltou. Vou pedir para todo mundo dar o comando agora. Pode repetir? Vou pedir para todo mundo. Peço agora que todo mundo dê um comando. Todo mundo fechando os olhos e dê um comando. Me leva na origem do problema. E se permita pensar. Deve se permitir pensar. E aí o primeiro momento que vier é o que iremos ressignificar também. Ana Cristina, conseguiu? Eu vi um tapa do meu pai, então pode ter sido isso. Pronto. Você tinha quantos anos? Era ali, eu acho que 3 no máximo. Ótimo, é isso aí, é isso aí. Esse aí é a Tá. origem de um problema seu. Tá. Vamos lá. Foram 3 opções. Ó, o pai ou a mãe que falou que dinheiro é sujo, 1. Uma briga forte, 2. E a questão do comando, 3. Tem 3 situações aí. Alguém ainda não tem nenhuma para ressignificar? Fale, pode falar. Olha só. Vamos trabalhar a personalidade. Se você não tem 3 situações e você se calar agora, você não entendeu nada do que foi falado na aula. Eu. Não veio Alô, nenhuma. Hugo? Alessandra, não tem nenhuma ainda? Eu não consegui ouvir a terceira. O seu microfone falhou. Falhou de novo? Para a Eu também terceira, não. Eu também não ouvi a terceira. A terceira você vai dar o comando e aí vai vir alguma mente, vai vir algum fato. O comando, fechar os olhos, vamos lá, fecha os olhos e dê o comando. Quem já conseguiu, faça de novo para já ter uma quarta para ressignificar. Dá o comando. Me leva na origem do problema. E o primeiro pensamento que vier é algo que vai ser ressignificado. Essa foi a terceira. entendi, obrigada. Faz agora, Alessandra. Se você não conseguir, é normal ainda. Nós vamos continuar até você conseguir. Porque outros também não conseguiram. Conseguiu? Não, eu consegui. A minha mãe falava que dinheiro é muito difícil de ganhar. Pronto aí. Tá vendo como é fácil? Alguém ainda não tem nenhuma resposta? Não é. Aqui é a Mariana falando. Não é que não tenha nenhuma resposta, mas veio uma coisa muito confusa, assim, uma memória assim de berço, e parecia assim,
que veio uma coisa assim como se... Eu não sei se isso é possível, tá? Mas eu vou falar o que veio, assim. Parece assim que tava misturado assim com uma memória da minha mãe. Algum medo dela. Não sei, é estranho, né? Mas é como se eu estivesse também vendo o que ela estava sentindo. Você estava na barriga dela, provavelmente, então. Veio assim uma coisa de berço, assim, tipo, de estar olhando para cima. Não sei o que é. Significa isso. Tá. Mesmo você meio que sem entender, você vai ressignificar isso. No máximo, você vai seguindo o que eu vou falando, no máximo que você conseguir. Mas nesse fato aí, mesmo ficando confuso. Tá bem. Obrigada. Mais alguém? Ainda alguém não veio nada? Eu quem? Bárbara. Bárbara, eu quero que você se lembre. Ó, e aí, tudo isso que eu estou falando aqui, você aí que está escutando, faça a mesma coisa. Como se tivesse a situação da Bárbara, por exemplo, agora. Imagine que você não conseguiu nada ainda. Faça o que eu estou falando com ela, para você ir crescendo, agregando conhecimento. Bárbara, eu quero que você se lembre da casa ou do que você morava quando era criança ou do colégio. Certo? Certo. Escolhe um. E aí agora eu vou pedir para você dar o comando e voltar a lembrar da casa do colégio e soltar. Ver qual é a cena que vem. Você dá o comando. Logo após dar o comando, vai se lembrar aí da sua casa do colégio, que você morava quando era criança, ou que você morava quando era criança, ou que você estudava quando era criança, e permita vir alguma situação ocorrida. Dá o comando. Me leva na origem do problema. E pense na casa ou no colégio, na casa que você morava ou no colégio que você estudou. E solte. Veio alguma coisa? Ou ainda não? Sim, veio uma cena de quando eu era mais nova que a professora ficava me chamando de lerda, Pronto, é isso aí. lenta, e eu ficava chorando muito. Pronto, é isso. É isso aí que temos que ressignificar. Obrigada. Obrigado você. Mais alguém está com dificuldade? Eu. Não veio? Nada? Veio. Então, qual é a dificuldade? É sobre minha infância. Quando eu morava no Nordeste, e veio também quando você pediu para a menina ir falar sobre a escola ou casa, me veio na minha escola, que era grupo, não era nem escola. Mas veio a situação? O fato? Veio sim. Nunca tinha dinheiro, a merenda era escassa. Não, é o primeiro fato, é o primeiro fato, é o primeiro. Qual foi o primeiro? O primeiro fato? É. Foi da minha mãe sempre, porque separou muito cedo do meu pai, que meu pai largou minha mãe, eu era criança. Pronto. Eu fiquei traumatizada, levou tudo da gente, deixou a gente sem nada. Você lembra do fato exato? Lembro do meu pai saindo, brigando com minha mãe e deixando minha mãe sozinha com a gente para cuidar. Você é casada? Sim. Você é casada há quanto tempo? 18 anos. Ô, maravilha! Pelo menos não afetou nessa questão. Não. Então, vamos trabalhar só essa... você vai lembrar do fato. O fato do seu pai indo embora de casa e você vai ressignificar esse fato. Ok. Vamos lá, vamos fazer agora. Todo mundo aí, lembrando, escolha um. Veja bem, escolha um. Um de cada vez. Beleza? Feche os olhos. Escolha um desses fatos. E você vai se projetar para a cena. Se projete para a cena. Isso é mecânica quântica pura. Pura mecânica quântica.
Se projete para a cena. Essa intenção provoca uma pequena ruptura no tempo e no espaço. Entre dentro do protagonista da cena e sinta o que ele sentiu ao vivenciar esta cena. Pergunte a ele o porquê dele ou dela ter agido de determinada forma, dessa forma que ele agiu, que ela agiu. Por quê? O sentimento que você vai captar dele ou dela, muitas vezes você não sente, você tem uma intuição de qual foi. O mais comum é você, por intuição, perceber o sentimento. Agora, eu quero que você se projete para dentro de uma segunda pessoa, caso tenha. Se não tiver, apenas espere. Se projete para dentro de uma segunda pessoa, um segundo protagonista da cena ocorrida. Entre dentro. Sinta o que ela sentiu. Pode ser o sentimento, de fato, pode ser por intuição. Pergunte por que ela agiu dessa forma. Obtida a resposta, eu quero agora que você se projete para dentro de você na cena. Você vai se manter dentro de você e você também vai meio que se multiplicar. Na verdade, você vai estar saindo, você vai estar mantendo um corpo sutil dentro de você na idade da cena e você vai estar saindo de dentro de você e você vai se ver com a idade atual na cena, olhando você mesmo na idade da cena nos olhos. Sendo que você também vai estar dentro de você na idade da cena. Ou seja, se era uma cena que você tinha 3 anos, você vai estar dentro de você com 3 anos e você com a idade atual na cena se olhando nos olhos. Você vai estar se olhando por 4 olhos. Neste exato momento, primeiramente, eu peço para que você perdoe todas as pessoas envolvidas. Coloque o foco no coração e perdoe todas as pessoas envolvidas. Um perdão real. Agora, você vai dar o seguinte comando, mentalmente. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente,
em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. E um fogo celestial queimando. A energia gerada do trauma aí dessa cena. Às vezes não foi nenhum trauma, mas queima aí a energia gerada desta cena. No que o fogo vai se abaixando, você visualiza uma borboleta voando. O fogo é a transmutação, a borboleta é a mudança. Uma borboleta que acabou de se transformar numa borboleta. Lagarto que saiu do casulo. Feliz, com aquelas asas voando, as novas asas. Observe a borboleta. Mantenha o foco dela voando. Agora imagine você sendo a borboleta, olhando pelos olhos da borboleta. Na cena. Nessa cena agora. De as duas se olhando, vocês duas se olhando. Você com a idade da cena, você com a idade atual. E a borboleta que é você também ali voando. Mas olhe pelos olhos da borboleta. Sacramentado o perdão, sacramentado a mudança e a transmutação. Agora vamos sacramentar o auto-perdão. Você, com a idade atual, você vai andar em direção a você mesmo, na idade da cena, e você vai se abraçar, dar um beijinho na testa de você mesmo quando era pequeno. Beijo na testa, faz um carinho, diz que está tudo bem, está tudo resolvido, que você era muito novo na época, não tem, a culpa não é dela, não é sua, e que está tudo resolvido. Porque até então no inconsciente existia uma briga no sentido de por que você fez isso, por que você permitiu aquilo. E isso foi agora resolvido. Auto-perdão. Está se perdoando. Você pode, se você quiser, deixar um recado para você mesmo no ouvido. Um recado. Quem entendeu o porquê disso, pode deixar o recado. Quem não entendeu, é melhor, preferível que eu não faça nada. E agora você vai visualizar uma pomba branca voando em alta velocidade para o alto. Em alta velocidade, uma pomba branca. Liberdade. Energia da liberdade.
Agora, eu peço para que você pode confiar em mim, tá? Se imagine dentro de um caixão aberto, envolvido por um casulo, você envolvido por um casulo, perceba umas transformações, a mesma transformação que o lagarto passa para se transformar em uma borboleta, acontecendo em você nesse caixão e você se levantando, saindo do caixão. Isso significa para a mente a morte dessa energia negativa gerada nesse acontecimento, para garantir que ela vai morrer. E você saindo desse caixão, puf, renovado, sem aquela energia. Ela morreu. O caixão significa a morte da energia. Você sai agora do caixão sem a energia negativa gerada desse trauma. Você pode sair. Você pode sair, pisa forte no chão, quando sai do caixão, bota outro pé, fora do caixão e sai. E você vai andando em meio a uma floresta e observa uma árvore enorme, com raízes fortes, profundas. E uma árvore cheia de frutos. Essa árvore cheia de frutos. Cheia de maçãs. Você pode colher uma maçã. Se você não gosta de maçã, pode escolher outro fruto, preferencialmente a maçã. E você pode comer desta maçã. Você continua a andar por essa floresta, visualiza uma cachoeira, mergulha nessa cachoeira, permite que a cachoeira lave e leve outras energias negativas que foram trabalhadas nesta aula de hoje, limpando. E você sai da cachoeira andando feliz, bem feliz, e vai retornando. Eu vou pedir para que você faça esta prática que fizemos. Eu vou colocar a gravação no YouTube. Eu vou pedir para que você vá direto na parte da gravação que fizemos esta prática e faça a prática já novamente com as questões que eu pedi para que você visualizasse. Tem a questão do dinheiro, do pai falando que dinheiro é sujo. Muitos já fizeram agora, outros não fizeram. Se você não fez essa ainda, faça. Tem a questão da briga dos pais. Tem a questão que veio após você dar o comando, me leva na origem do problema. E você pode dar mais vezes esse comando, me leva na origem do problema. Puf, faz desculpa e capta o fato. Faz a prática. Dá outro comando, pega, me leva na origem do problema. Um novo fato, faz a prática. Quanto mais limpeza você fizer, mais você irá crescer. Lembrando que na última aula, que vai ser a sexta, sem ser esta quinta, a outra, iremos fazer durante toda a aula ressignificações de diversas sombras. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar esta aula? Eu queria fazer um comentário rápido. Pode fazer, querida. Eu queimei quase a minha adolescência e infância toda. Como assim? Em 5 minutos. Quando a gente estava fazendo
esse trabalho, veio tanta imagem, que eu aproveitei que já estava no embalo e saí tocando fogo em tudo e foi legal. Bacana. O ideal era ter feito uma só, bem feita, e depois fazer uma para cada. Mas, se veio isso, de repente, foi útil para você. Não existe uma regra nessa prática. Não é algo... Não existe uma regra. Né? Isso pode ser moldado da forma que você quiser. Esta prática toda que foi uma... Eu aprendi, né? Só a questão básica de dar o comando me leva na origem do problema, e aí fazer uma ressignificação. A forma bem básica foi com o professor Hélio. Todo o restante foi algo que nós incrementamos. Certo, mas então, o que aconteceu é que as imagens não paravam. Então, vinha uma, vinha outra, vinha outra, vinha outra, vinha outra, e eu aproveitei todas elas. Então, por isso que eu estou falando, só a questão básica que pegamos do professor Hélio. Todo o resto, nós que fomos incrementando. Então, é completamente possível você fazer uma incrementação de acordo com a sua intuição, desde que não seja uma autossabotagem. Certo? Então, você pode fazer dessa forma? Pode. Tá bom? Mas bacana. Tá bom. Legal. Agora é o seguinte, para você ter certeza se foi ok ou não, somente uma coisa comprova: os resultados. Se não teve resultado, é porque se não teve resultado, é porque não foi uma forma eficaz. Certo? Mesmo com choro? Ah, você chorou? Mas o que importa são o quê? O que importa na vida? Vamos lá. São os resultados. Porque os resultados que vai te dar felicidade. O que importa é a felicidade. Se não teve resultado, que adianta ter chorado? Mas se houve choro, provavelmente você terá resultados. Quando eu digo resultados, lê-se resultados positivos. Claro. Certo? Certo. Concorda comigo? Pode não concordar. Sim, concordo. Se você não concordar também é livre-arbítrio. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Igor. Igor? Opa, tô escutando a Elizabeth. Ah, tá escutando. Tudo bem, né? Foi Tudo muito bem. bom. Deixa eu te falar. Quando os filhos mais de 50, 40... Não, mais de 50, mais de 35 anos, ainda moram com a mãe também, mais de 70, a mãe ainda lava a roupa, passa se for necessário, recolhe a roupa e mantém toda a casa. Ela é uma mãe protetora, mas os filhos também estão no infantilismo, né? Sim, muito provavelmente. Muito provavelmente. E não consegue sair dessa situação, não consegue morar sozinho, não consegue relacionar, não consegue definir. Vivem todos juntos. Muito provavelmente. Tá quase que na cara que tem o infantilismo. Só não vou dizer que é 100%, porque eu não sei. Então, como eu disse, não é uma ciência exata. Mas está na cara que existe um infantilismo grande aí, envolvido. Tá, muito obrigada. Mais alguém quer perguntar? Igor? Tá me ouvindo? Estou. Tá muito ruim seu áudio. Gira. Tá Gira. ruim? Tá muito ruim. Tá ruim ainda? Horrível. E agora? E agora? Melhorou. Deixa eu só tirar. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. Fala. Então, você falou uma outra coisa também, que é sobre a roupa, né, nova, que a gente tinha que estar colocando mesmo em casa. E eu comecei a fazer uma prática que eu sou milionária, que eu coloquei dentro de mim que eu era milionária, né? E eu vi uma conversa de uma amiga minha falando para ela, assim, nós duas conversando,
e ela falando sobre a vida dela e tal, e ela falou que ela, se ela fosse rica, ela poderia fazer muitas coisas. E naquele momento, aquilo que ela me falou me trouxe que eu já era rica, pelo fato de estar aqui, já era milionária porque eu tenho milhões, trilhões, 4 bilhões de células. E aí veio um pensamento muito rápido que eu já era milionária, não ia ser. Porque os milhões não estavam no dinheiro, e sim nos bens que eu já construí de graça, que foi a vida que Deus tinha me dado, né? Isso é crença limitante. Logo de cara, isso é crença limitante com dinheiro. Mas continua, pode continuar. Sim. Aí eu comecei a fazer um processo comigo mesmo, me olhando no espelho, falando que eu já era rica, milionária. Peguei uma caneta de CD, fui na minha cozinha, comecei a marcar várias frases e todos os dias eu faço isso até hoje. Eu falo 3 vezes a mesma frase e eu notava assim, dentro de mim já está tendo resultado, eu fiquei diferente. Aí um dia eu parei de ir na igreja, eu fiquei indo para a igreja 21 anos da minha vida, 21 anos. E faz 9 meses que eu não vou mais na igreja mais, porque eu não sinto mais vontade de ir, porque hoje eu já sou livre. Eu sei que Deus está em todo lugar, está comigo aqui, aonde eu for, está comigo dentro de mim. E aí eu comecei, na minha cabeça, começou a falar assim, na minha cabeça assim, que era para mim, como fala? Deixa eu só tirar o som aqui. Você está me ouvindo? Tô. Ah, então tá. Então, era para mim pegar as minhas roupas, que eu ia na igreja, e doar para as pessoas, né? Porque já que eu não ia na igreja, então não precisava mais daquela roupa. E eu fiquei mais ou menos 15 dias com aquilo na minha cabeça, e eu usando as roupas de ficar em casa. Por quê? Porque eram os meus pais, meu pai teve 9 filhos, e aí eles compravam roupa pra gente 2 vezes por ano só. Então, minha mãe levava a gente pra igreja, e quando levava pra igreja, aí falava assim, ó, chega em casa, tira a roupa de ir pra sair e coloca a roupa de ficar em casa. Então, isso, a minha vida inteira eu fiz isso, com os meus filhos também, né? E nesse momento, uma voz falou para mim assim, ó, vai lá, cata a sua roupa, que você não vai mais na igreja, dá para alguém, porque você não precisa mais dela. Aí eu fui, comecei a catar toda a roupa do guarda-roupa e comecei a colocar em cima da cama para doar. Aí eu pensei na hora assim, eu falei, o que eu tô fazendo? Falei, não, se eu falo que eu sou rica, que eu já sou milionária, então eu vou catar essa roupa que tá no meu guarda-roupa, eu vou colocar dentro da gaveta, e as roupas da gaveta, que era de usar em casa, eu vou doar todas. E a partir de hoje eu vou usar todas as minhas roupas como as mulheres da novela, que elas pegam, já levantam com roupa nova, toda maquiada, toda produzida, e quando vai sair para algum lugar, ela já está pronta, só pega a bolsa. É isso aí. E faz mais ou menos 8 meses que a minha vida mudou nesse sentido. E eu falo para você que todos os dias, eu estou em casa, eu não vou para lugar nenhum, e eu coloquei que todos os dias para mim são sábado, domingo e feriado. Todos os dias para mim são festa, porque todos os dias me produz, eu coloco maquiagem, eu coloco um brinco, tudo aquilo que eu gosto, um salto alto, não importa se eu vou ficar só em casa. A minha vida mudou nesse sentido. E assim, ó, realmente a nossa autoestima vai lá em cima e você realmente começa a trazer outras oportunidades para sua vida. Peguei a minha roupa velha, minha roupa que eu usava em casa, que não era rasgada, mas não tinha, assim, como sair com elas. Doei todas, tanto minhas como as das minhas filhas. E hoje a gente usa roupa nova em casa. Que bom. Se você está se sentindo muito bem com isso, ótimo. É o mais importante também. Se isso está trazendo resultados. Sim. Por exemplo, usar salto alto em casa, eu acho desconfortável, mas você está te fazendo bem? Não, mas não é sempre. Não é sempre. É quando eu me sinto, assim, vem aquele sentido, assim, que às vezes depende da roupa que eu estou, preciso de um salto, mas assim, um salto que me deixa confortável, né? Uhum. Mas me deixa bem, porque eu me sinto elegante, bonita, entendeu? Autoestima, né? Mas não é sempre. É sempre uns 15 dias, mais ou menos, assim, eu coloco, porque senão cansa muito, né? Mas eu uso não salto agulha, nada disso não, é saltinhos, né? E pra mim fica bem.
Mas eu achei muito interessante o que você falou, e eu sei que eu estou alinhada nessa parte. Que eu bom. vejo que eu estou bem. Mas tem outras coisas também que você falou aí também sobre a roupa, né? Que eu tenho 43 anos, e como eu parei de ir na igreja, a igreja que eu ia era muito conservadora, não podia usar esse tipo de roupa. Agora, eu percebi que eu tô colocando roupas, tipo, parecendo um pouco da pele aqui, entre a cintura e o busto, sabe? Fica um pouquinho parecendo, então eu já saí fora, porque isso já não faz parte de mim. Que bom que você teve a percepção. Sim, sim. Ir à igreja de vez em quando é bom, tá? Então, mas eu não... É uma coisa assim que eu ainda não quero mais, sabe? Agora, eu entendo perfeitamente. Porque... Mas assim, eu sinto na responsabilidade de falar que a igreja, a religião tem muitas crenças limitantes, mas ir de vez em quando na igreja é importante. Tá bom? Mais alguém quer falar? Obrigado pela sua participação, querida. Oi, boa noite. Imagina, obrigada. Sou Cléo. Estou usando o aplicativo do meu menino, Matheus. Boa noite a todos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui, gratidão. Eu senti muita mágoa depois de fazer o exercício, uma dor no cardíaco. É como se eu tivesse me machucado, sabe? Uma mágoa, um sofrimento, uma dor. Isso é catarse, tá? Isso é catarse, é normal. Ah, tá. Limpeza. Toda limpeza provoca mais... Mas pode provocar um calor muito grande, pode provocar dores. Faz parte. Ah, tá ok. Catarse. Isso é catarse. Ok. Estou gostando muito de estar aqui. Muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigado pela confiança. Fala, Rodolfo. É possível a gente resignificar outras reencarnações? Sim, claro. E a gente poderia chamar a ressignificação também de separar o joio do trigo? Não entendi. Poderia chamar a ressignificação também como se fosse separar o joio do trigo. Chamar de ressignificação também separar o joio do trigo? Isso aí é uma transmutação. Transmutação, acho que é a palavra mais adequada. Transmutou. Tá legal. Sei. Então, bem. Bom, obrigado. Obrigado você, Rodolfo. Sempre aí confiando no nosso trabalho. Eu vou encerrar a live. Agradeço a presença de todos vocês. Vou deixar aqui, já no que eu desligo, já vou deixar baixando. Né? Primeiro baixa para o meu computador, logo depois eu inicio o download para o YouTube e já posto como não listado primeiramente, só para vocês terem acesso, e depois eu deixo público. E já vou publicar o link no grupo. Eu divulguei uma prática no grupo aí, sem ser da nossa mentoria, tá? Porque esse curso acontece dentro de uma mentoria nossa. Tá? Eu, inclusive, convido a todos a estarem ingressando na mentoria, que é paga. E... para a galera da mentoria, não passei a prática, porque é uma prática já conhecida de todos. Passei só para os outros grupos da galera que está participando apenas do curso. Para a galera da mentoria, amanhã, prática super foco. Vou enviar o PDF. 50% do tempo todo focado na prática, no foco, na meta escolhida do super foco, que é o aterramento do campo do grupo. Vou passar o PDF, enviar o PDF para vocês. Isso aí é só para quem faz parte da mentoria. Um forte abraço a todos, uma boa noite e avante!